Olá! É na Semana dos Namorados que a gente escolheu um tema super espinhoso para falar: ex-relacionamentos, ex-namorados. Mas, do ponto de vista sistêmico, esse é um assunto extremamente importante e eu tenho certeza que vai impactar a vida de todas as mulheres que assistirem este vídeo. Todas. Tanto aquelas que estão buscando um parceiro para ter um relacionamento feliz, quanto aquelas que estão casadas e querem ter uma harmonia familiar, conjugal, quanto aquelas que têm filhos. Porque sim, os nossos ex-relacionamentos impactam também no comportamento dos nossos filhos. Bem, então eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, para conseguir detalhar um pouco melhor cada uma dessas situações. Bom, primeiro, os ex-relacionamentos para quando a gente está buscando um parceiro de vida. Essa foi uma dor minha, né? Porque eu tenho 2 divórcios nas costas, né? Eu divorciei 2 vezes. E aí depois, com o segundo divórcio, com 35 anos, eu falei assim: "Puxa vida, o que que tem em comum nesses divórcios, né? Sou eu mesma". Eu aprendi que eu tinha que mudar alguma coisa. Então, eu tive a seguinte intuição, com base no conhecimento do, né, sistêmico. Eu peguei uma lista, você pode pegar um caderno, eu peguei no caso o meu computador e fiz uma planilha no Excel, e eu coloquei todos os meus ex-relacionamentos. Porque todas essas pessoas, elas possuem vínculos com a gente, né? Os princípios sistêmicos, eles nos ensinam que o vínculo, ele é eterno. E o que que é esse vínculo? O vínculo é uma questão que você não tem liberdade de não amar essas pessoas. Você necessariamente ama o seu sistema e elas fazem necessariamente parte do seu sistema. E isso perdura até depois da morte. Elas continuam pertencendo ao seu sistema. Então, sim, mesmo os ex-relacionamentos que já faleceram continuam pertencendo ao seu sistema. Então, o que que eu fiz? A partir dessa planilha, eu consegui elencar e um processo de gratidão, fazer um processo de cura, né, basicamente ali, por todos os meus ex-relacionamentos, mas principalmente meus ex-maridos, e trouxe eles para dentro do meu coração. Quando a gente não faz isso, acaba que cada relacionamento que a gente teve tira um pedaço da gente. E a gente fica como se fossem uns buracos dentro da gente, sabe? A gente fica toda esburacada. E quando a gente coloca essa turma para dentro do nosso coração, a gente recupera essa força, a gente recupera a alegria e o mais legal de tudo, a gente consegue ganhar os aprendizados, né, dessa turma, de todos esses relacionamentos. Porque quando a gente exclui o nosso passado, a gente exclui também um aprendizado que a gente deveria ter tido, né, quando a gente sofreu lá na época. Então, eu fiz esse trabalho de incluir essas pessoas no meu coração. E eu acho que o resultado deu muito bom, né? Porque eu consegui arranjar uma pessoa muito boa, sou muito feliz de fato hoje com o meu marido e o quanto que isso fez diferença. E agora eu vou te ensinar um exercício que eu fiz, porque muita gente tem dúvida assim, né? Ok, incluir no nosso coração, como que eu vou fazer, Dani? Eu vou te ensinar um exercício que eu fiz e que deu muito certo, tá? E isso daqui vale ouro. É um dos exercícios que eu ensino na minha mentoria de autorresponsabilidade sistêmica e foi também uma das coisas que eu apliquei para achar o meu atual marido, né, e achar uma pessoa tão legal, tão bacana e ter um relacionamento feliz, tá ok? Então o que que você vai precisar? Saiba que vale muito essa dica, de verdade. Você vai pegar um caderno, assim, ou se você quiser fazer uma tabela, né, no computador, eu gosto de tabela no computador. Então, você vai colocar assim, ó, 3 colunas. Você vai colocar o nome da pessoa, o que eu errei e o que eu aprendi, tá? Esse caderninho tá muito pequeno. Se você for fazer em caderno, coloca numa folha maior, tá? Coloquei aqui só a título de ilustração. E aí você vai lá e vai anotar. Fulaninho, primeiro relacionamento que você teve, primeiro beijinho. Aí você anota lá o nome do fulaninho. Aí você coloca aqui o que você errou neste relacionamento. E depois você coloca o que você aprendeu. Então, fazendo esse exercício, você vai trazer essa autorresponsabilidade para você. Porque vamos lá, né, galera? É muito confortável a gente colocar a culpa nos outros, a gente se vitimizar. Só que quando a gente se vitimiza, quando a gente coloca a culpa nos outros, a culpa, ela vai junto com o nosso poder.
né? Então você entrega o seu poder de mudança para outra pessoa, porque se a culpa é do outro, você não tem como fazer nada. Agora, se você tem aí uma responsabilidade, se você vê que teve alguma coisa ali que você errou e teve, então alguma coisa que você errou e que você não vai mais errar no próximo relacionamento, e o que você aprendeu, então algo que você pode ser grata por aquele relacionamento, então você traz essa autorresponsabilidade. E aí é na autorresponsabilidade que a gente tem o poder de mudar as coisas. Então, por isso que esse exercício é muito importante. Você tome um tempo para fazer isso, se coloque num momento de reflexão e com muita sinceridade, preencha esse caderninho e ele vai te ajudar muito a sair desse lugar de vítima e de exigências e trazer essa autorresponsabilidade para você. Tem uma outra questão também. Vamos lá, você acha legal quando você sai com um cara e ele tá falando mal das ex deles? Isso totalmente assim acende um sinal vermelho, não é verdade, para você? Então, por que que seria diferente também com o cara? Se você sente, se você ainda critica, se você ainda tem exigências com os seus ex-relacionamentos, você acha que essa pessoa que você está querendo sair também não capta isso, né? Que então assim, a regra só vale para os homens. Os homens não podem falar mal das ex, mas você pode falar mal dos seus ex-relacionamentos, dos seus ex-maridos. Bem, então vamos falar agora da questão das mulheres casadas sem filhos. Então, mais ou menos você já entendeu a ideia, né? Por que que isso impacta tanto no nosso casamento? Eu já até pincelei isso. Por quê? Porque se eu jogo fora todos esses ex-relacionamentos e eu excluo eles da minha vida, eu excluo também os aprendizados. E aí o que que acontece? Eu não aprendo o que eu deveria ter aprendido naquelas lições. Você vai pulando de lições, subindo de nível, né? Porque o casamento é um próximo nível, você sobe de nível sem realmente ter passado naquelas provas. Então o que que acontece? Você soma todos esses erros e desconta no teu marido. Ele acaba pagando o pato. Então, se algum relacionamento lá te traiu, você acaba descontando no marido. Ah, algum relacionamento teve problema com dinheiro, te deu cano, você vai descontar, você entra ressabiada nesse relacionamento e você acaba cobrando a dívida de ex-relacionamentos que não te cobraram. Então, eu não recebi desse meu ex, então eu vou cobrar do meu atual. Então é mais ou menos a lógica. Então você entende o quanto que é importante trazer essa galera para dentro do coração para ter paz e harmonia conjugal, para não ficar cobrando coisa demais do marido, né? E aí nessa você pode acabar estragando tudo e terminando um relacionamento que tinha todo o potencial para ser feliz. E muitas vezes isso acontece e às vezes você olha para trás e fala bem assim: nossa, aquela pessoa era muito legal, mas eu não estava preparada. Entende? Esse eu não estava preparada é justamente isso que a gente está querendo evitar aqui nesse vídeo. Bem, e agora falando para as mães. Esse é o nível hard, o nível master de inclusão de ex-namorados no nosso coração. Por quê? Porque não basta você incluir só agora os seus ex-relacionamentos. Você vai ter que incluir também os ex-relacionamentos do seu digníssimo marido. Sim, porque o seu filho, ele sofre o impacto tanto dos seus ex-relacionamentos quanto dos ex-relacionamentos dele. Então, quando a gente fica falando, por exemplo, mal de uma ex-esposa que cobra a pensão do marido, aquela bruxa que cobra, que tira dinheiro da nossa casa. Mas você já parou para pensar que foi porque aquela bruxa sofreu que você está tendo um relacionamento com seu atual marido? Então, existiu um sofrimento por parte dela que permitiu com que você fosse feliz? Agora, se a mulher consegue simplesmente ser grata a essa primeira esposa, pelo fato, né, e reconhecer que teve um sofrimento da parte dela e que foi por causa desse sofrimento que você conseguiu se vincular, né, se relacionar com seu atual marido, então você já deixa a passagem livre para que seu filho não sofra também as consequências disso. Então, o que acontece? O filho às vezes pode virar rebelde. Ele vai começar a desafiar você como se fosse a primeira esposa. Só um exemplo, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer. Mas é mais ou menos isso.
Porque os nossos filhos, eles não têm escolhas, eles necessariamente amam os nossos ex-relacionamentos e os ex-relacionamentos do marido. Foi porque todas essas pessoas existiram e porque essas pessoas sofreram e houve uma ruptura, né, de relacionamentos, eu pude nascer. Então, os nossos filhos, eles são fiéis aos nossos ex-relacionamentos, tanto os nossos quanto os do nosso marido. É claro que você não consegue fazer a parte dele, você não consegue fazer com que ele inclua os próprios ex-relacionamentos e nem incluir os seus ex-relacionamentos no coração dele. Mas assim, você já fazendo a sua parte, já que é a única coisa que nos cabe, né? A gente só consegue trabalhar na parte que nos cabe, já vai ser um grande adianto. Então, se a gente quiser tornar esse caminho para eles mais leve, a gente tem que trazer toda essa galera para dentro do coração, as mãezinhas com a missão extra de incluir também as ex do marido para dentro do coração, né? Aí, no caso, você não precisa fazer uma lista, né? Nem recomendo você fazer uma lista aí com o nome de todas as ex do seu marido, mas de forma genérica e, claro, se você souber, né, principalmente esposas, né, ex-esposas, se você souber de casos nominais, você pode acrescentar individualmente essas pessoas no seu coração. E se você precisar de ajuda para fazer esse movimento, estou aqui à disposição, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer de alguma forma o quanto que os ex-relacionamentos impactam na nossa vida, na nossa felicidade, do nosso casamento e também dos nossos filhos.